Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Se você acha que esse conteúdo é importante, dá um like no nosso vídeo. Então, olha lá. Eu tive um comentário faz alguns dias de que eu deveria me apresentar quando eu faço os vídeos, que apenas dizer que eu sou estudiosa das questões do envelhecimento era pouco. Aí eu disse para a pessoa que eu tinha a minha apresentação na página YouTube. Ela falou, mas a gente não vai ler. Então, eu faço aqui um resuminho da minha formação. Eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo na Faculdade de Educação, da onde eu fui professora por mais de 10 anos, e nesse período eu estudei, trabalhei muito com a questão da aprendizagem dos adultos. Depois, quando eu vim aqui para o Canadá, eu enveredei pelo caminho de estudar as questões do envelhecimento. E aí eu fiz um mestrado em lazer, cultura e turismo, onde eu estudei o aprendizado de uma língua estrangeira pelos idosos. Foi aí que eu comecei a estudar parte do que nós vamos conhecer nesse vídeo de hoje. Em seguida, eu fiz todas as disciplinas de um programa de doutorado em psicologia. Acabei não terminando esse programa, porque foi uma época em que eu perdi minha mãe, perdi meu marido, fiquei bastante desmotivada. Eu estudava os projetos de vida dos idosos. Quando você fala em fazer projetos, você fala também nas funções cognitivas, fala também na memória, fala também na atenção. E eu voltei a estudar, agora eu sou estudante de doutorado na Universidade do Quebec, em Montreal, e eu faço um projeto de pesquisa sobre os projetos de viagem dos idosos. E, claro, que para fazer projetos, você tem que estar com as suas funções intelectuais em forma, senão você não projeta nada, você fica perdido. Então, a partir de todos esses estudos aí que eu fiz, que é bastante longo, eu acabei me resumindo em estudiosa das questões do envelhecimento, mas tem um caminho aí de educação, de investimento, que eu fiz e que continuo fazendo. Mas vamos lá. Então, esse daqui é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos que está falando dos amigos e dos inimigos da memória. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o que é a memória, quais são e o que são as memórias e as outras funções cognitivas que atuam juntas. No segundo vídeo, eu falei para vocês dos amigos da memória ou das memórias, aquilo que faz bem para o nosso cérebro. E no dia de hoje aqui, nós vamos estudar os inimigos da memória, aquilo que faz mal para a gente. Então, de cara, já vou anunciando para vocês que o maior inimigo das nossas funções intelectuais, da nossa memória, atenção, funções executivas, orientação espacial, visoespacial, memória afetiva, o nosso grande inimigo é o estresse. São situações desagradáveis em que você se sente pressionado o tempo inteiro, e esse estresse crônico, ele pode acabar com a nossa memória, ele pode nos destruir. Então, ele é um grande inimigo. E por que que ele é um grande inimigo? Porque ele não deixa o nosso cérebro processar as suas conexões neuronais normais, como de hábito. Ele fica alterado, assustado, amedrontado, raivoso e não consegue fazer as conexões neuronais que ele precisa. O hormônio que é liberado no nosso corpo durante situações de estresse, o cortisol, ele faz tudo isso. Então, a gente sua, tem ondas de calor, se sente mal, não pensa direito, tá? Então, assim, olha, menos neurônio, mais ansiedade. Menos ansiedade, mais neurônio funcionando. Então, assim, atenção com o estresse crônico. Ele diminui o número de sinapses no nosso cérebro. Ele impede o nascimento de novos neurônios. Ele atrofia uma região do nosso cérebro composta pelo hipocampo, que é super responsável pela memória, sobretudo a memória episódica. E mais, o estresse crônico diminui
a nossa capacidade de aprender. Além disso, o que o estresse crônico ele pode fazer? Ele é o motor, ele é o gatilho do quê? Do TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Quando você fica alerta e ligado na tomada o tempo inteiro, você tem medo de tudo, tudo vai de mal vai acontecer. Ele é amigo da depressão. O estresse crônico é gatilho para a pessoa entrar em depressão. O estresse crônico é gatilho para o problema da bipolaridade, para o problema obsessivo-compulsivo e também para a síndrome que leva o seu nome de estresse pós-traumático. Então, você viveu uma situação de guerra, de estupro, de assalto, e aquela memória daquele evento continua fazendo estragos no seu cérebro, porque aquela memória está ali e você sofre toda vez que ela vem à tona. Tem muitas leituras que a gente encontra sobre os malefícios do estresse, né? Se você der um Google assim é muito geral, mas você pode, depende do que você quiser ler. Se você der um Google e colocar, por exemplo, causas do estresse, psicologia, você vai cair aí em alguns sites de revista de psicologia, ou seja, revistas de divulgação científica. Se você quiser alguma coisa assim mais formal, um estudo mais acadêmico, você pode ir no Google Scholar. Tem o Google, aí você escreve Google Scholar, tem um outro site que é só de artigos, de livros, e aí você pode escrever lá como reduzir o estresse. E o Google vai oferecer para você vários nomes de artigos de pesquisadores lá que estudaram como diminuir o estresse. Tem uma literatura bastante vasta. Então, assim, o grande amigo é o estresse, o grande inimigo das memórias é o estresse. Um outro grande inimigo das memórias e das funções cognitivas é o cansaço. É quando você está exaurido, trabalhou demais, ou dançou demais, festejou demais e dormiu pouco. A ansiedade, como eu falei, as diversas formas de ansiedade fazem muito mal para as nossas memórias, para as nossas funções cognitivas. A depressão também, o fato de você não dormir bem faz muito mal para as suas funções cognitivas. O álcool, a dependência do alcoólatra, né? O uso de drogas a longo prazo ali também vai acabar destruindo tanto o teu corpo do ponto de vista físico, como das questões ligadas à cognição. Traumatismos cranianos também, tombos, bater a cabeça aqui, ali, num acidente de carro, tudo isso pode fazer muito mal para as suas funções cognitivas. E não menos importantes e as mais temidas são as doenças neurodegenerativas, né? Doenças em que o próprio cérebro, digamos assim, ele acaba se destruindo, se degenerando. A mais conhecida é o Alzheimer, mas tem uma porção delas. O Parkinson também é bastante conhecido, mas tem uma porção de doenças que acabam por destruir o nosso cérebro. Alguns medicamentos também podem afetar as nossas funções cognitivas. Dá uma olhadinha na bula, se eles deixam você sonolento ou não, se eles podem alterar a sua memória, tudo isso aí você precisa fazer. Se você come mal, se você tem problemas de alimentação, desde a bulimia e outros problemas psicológicos, ou que você não tenha uma boa alimentação equilibrada, se você tem carências nutricionais, essas carências também são inimigas da sua memória. Também estou me lembrando agora que os traumas emocionais podem fazer mal para nossas funções cognitivas também. Então, assim, digamos que você sofre uma separação de um marido aí de quem você gostava muito, aquilo é um trauma para você. Se você perde um filho, aquela tristeza imensa também pode afetar as suas funções cognitivas. Se você tem um emprego que te coloca demais sob pressão, uma guerra na família, tudo isso, esses traumas emocionais vão afetar o seu funcionamento cerebral.
Não menos importante, como eu falei no vídeo 2, quando você se isola ou é isolado socialmente, você não vê ninguém, não fala com ninguém, é você com você mesmo o tempo inteiro, isso daí arrebenta com o seu funcionamento cognitivo. Não menos importante, claro, são os fatores genéticos, né? Ver lá sua mãe, seu pai, seu avô, como que eles eram, e aí você vai tirar um pouquinho das suas conclusões. Não quer dizer que você vai ser igual, mas também os fatores genéticos entram em jogo. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu espero que esses vídeos tenham sido bastante elucidativos para vocês. Então, vamos fazer aqui um apanhado geral dos vídeos, né? A série de 3 vídeos se chama Os Amigos e os Inimigos da Memória. Para você saber quem é amigo e quem é inimigo da memória, você precisa saber o que é a memória. A memória é uma das funções cognitivas, que trabalha com outras funções cognitivas. Foi isso que a gente estudou no vídeo 1. Então, nós conhecemos as funções cognitivas seguintes: a atenção, as memórias, as funções visoespaciais, a memória afetiva, a memória de trabalho, a memória semântica, a memória procedural, a memória retrospectiva. Nós também estudamos, nesse vídeo sobre as funções cognitivas, as funções executivas, que se dedicam ao planejamento. E nós também estudamos, nesse vídeo, como que elas funcionam juntas, tá certo? A gente conheceu um pouquinho do nosso cérebro e o fato de pensar sobre o nosso cérebro e como nós funcionamos é uma outra função cognitiva, que é a metacognição. Tendo esse conhecimento, a gente foi para o vídeo 2. E no vídeo 2, nós estudamos os amigos da memória. A principal amiga da memória, como a gente viu, é a reserva cognitiva, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de, apesar de ter sofrido algum dano, ele se equilibra, ele é plástico e ele tenta voltar a funcionar normalmente. Uma parte do cérebro pode ajudar uma outra que está mais doente. Essa reserva cognitiva, ela é formada devido a vários fatores. Nós vimos a escolaridade, boas relações sociais, fazer um trabalho estimulante, comer bem, dormir bem, se divertir, fazer jogos estimulantes e atualizar-se a si mesmo, ou seja, dar o melhor de você para o mundo e ter um sentimento de eficacidade, de eficácia bastante desenvolvido, ou seja, o que eu posso e onde eu quero chegar. E se eu não posso, como eu posso ajustar esse meu objetivo futuro. Esses são os amigos das funções cognitivas e da memória. No vídeo de hoje, a gente viu os inimigos. O principal inimigo é o estresse, que vai, por meio da produção, o estresse crônico, por meio da produção contínua do cortisol, vai desbalançar todo o funcionamento do nosso cérebro, podendo gerar ansiedade, que por sua vez também faz mal para as funções cognitivas, outras doenças psiquiátricas, né? Problemas bipolares, a depressão, o pânico, tudo isso vai fazendo de sorte que você não tenha condições, o seu cérebro não tem condições de fazer a gestão dele mesmo, tá certo? Os inimigos mais conhecidos aí, comer mal, dormir mal, o sofrimento, né? Os traumatismos emocionais, álcool em excesso, droga em excesso, alguns medicamentos, enfim. Fica aí meu recado para vocês, para que a gente tenha o melhor funcionamento cognitivo possível até aí os últimos dias da nossa vida. Um excelente final de semana e até a próxima.